Olá, alunos da primeira série do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Paulo César que está falando e nós vamos aqui dar a nossa continuação de função matemática. Vamos falar aqui sobre o estudo do gráfico. Veremos aqui alguns tópicos importantes de um gráfico de uma maneira em geral, e não de um gráfico específico de uma função. Obviamente que eu vou usar exemplo aqui de um gráfico, mas o que a gente vai falar aqui é uma análise que vale para todo e qualquer gráfico. Tá ok? Então vamos continuar, mas antes gostaria de lembrar a vocês que vocês devem fazer anotações no caderno, pausar o vídeo, faça anotação como se você estivesse na sala de aula copiando a matéria. Havendo dúvida em algum desenvolvimento, você pode voltar o vídeo e reassistir quantas vezes for necessário. E se persistir a sua dúvida, você entra em contato com a gente aí pela sala de aula virtual. Então vamos começar aqui, dar continuidade que é o nosso estudo do gráfico na função matemática. Olha só, nós aprendemos que o gráfico ele é desenhado no plano cartesiano e ele é formado por pontos. Como nós podemos ver aí, estão indicados dois pontos, o ponto A, que é uma identificação por dois números, 2 e 6, e o ponto B, o 0 e o 3. Então nós vimos que pares ordenados, dois números formando um parzinho ordenado, eles no plano cartesiano, eles são um ponto, e quando nós ligamos os pontos, nós formamos o que nós chamamos de curva ou gráfico. Neste caso aí, nós temos aí o gráfico de uma função. Nós vimos também que nem todo gráfico representa uma função. Esse da esquerda representa o da função e o da direita não representa uma função. Vimos isso em vídeo anterior. Bom, vimos também o que nós chamamos de diagrama de flechas. O que nós temos no diagrama de flechas no caso de uma função? Veja que no canto esquerdo nós temos aí o conjunto A e que de cada um de seus elementos parte uma flecha atingindo o seu parzinho lá no conjunto B. Esses elementos que receberam flecha formam o conjunto imagem. Nem todo mundo aí é imagem. Não recebeu flecha, não é imagem. Todo esse conjunto onde chegou a flecha, onde chegaram as flechas, esse nós vimos que é o contradomínio. E lembrando que lá no domínio nós estamos chamando nossos elementos de x e na imagem nós estamos chamando nossos elementos de y, tá certo? Bom, aqui no plano cartesiano, como é que funciona a questão de mandar flecha? Por exemplo, veja aí no x igual a 2, se eu partir uma reta na vertical, ela vai encontrar o gráfico em um ponto. Desse ponto, partindo uma reta horizontal, eu chego lá no eixo y, no equivalente ali no parzinho do 2. Então, por isso que eu tenho o ponto 2, 6. É isso que no gráfico, mandar uma flecha significa isso. Eu saio do eixo x, vou voltar aqui, ó. Eu saio do eixo x no x igual a 2. Do eixo x eu pego uma reta vertical, estou subindo porque o gráfico está para cima. Eu chego em um ponto do gráfico, desse ponto eu pego uma reta horizontal para a esquerda para eu encontrar o eixo y, para a direita eu não encontraria. E pronto, cheguei no valor 6. Então, ali eu tenho o parzinho 2, 6. Acontece que isso ocorre, por exemplo, em toda uma faixa ali no eixo x. Então, nessa faixa, nós temos o quê? Diversas retas verticais que vão encontrar o gráfico. E do gráfico, nós vamos pegar retas horizontais até chegarmos no eixo y. E aí, no eixo y, formamos uma nova faixa chamada de intervalo, que está ali o conjunto daqueles elementos que receberam, vamos dizer assim, flecha lá do domínio, né? Como se nós estivéssemos no diagrama de flecha, essa faixa verde aí seriam aqueles elementos que estavam recebendo flecha. Todo o eixo y é aquele conjunto onde chegariam as flechas. Tá ok? Bom, então está aí. No contradomínio, nós temos aí podemos ter aí diversos elementos, mas a imagem somente em cima daqueles que recebem a flecha. O domínio, nós vamos chamá-los de elementos x, e por isso que o domínio ele é representado no eixo x. Neste caso, por exemplo, observe que nós temos o gráfico dessa função, que nós estamos observando esse gráfico. Observe aí que no domínio
eu tenho um intervalo de menos 4 a 2. De menos 4 a 2. Vamos considerar lá em cima na minha curva que ela iria até o ponto A. Aquele trechinho que passou do ponto A, vamos desconsiderá-lo. Vamos supor que lá em cima a nossa curva foi até o ponto A. Portanto, essa faixa aí no eixo X, nós chamamos de intervalo. O que acontece com esse intervalo? Olha só, de cada ponto desse intervalo, se você subir uma reta vertical, você vai encontrar um ponto no gráfico. Eu representei alguns pontos, mas acontece que nós teríamos aí diversos pontinhos em vermelho formando aquela curva que está lá. Tá ok? Bom, se eu partir ali do x igual a menos 2, eu encontro um ponto P lá no gráfico. Eu posso encontrar ali um ponto P, e desse ponto P, pegando uma reta horizontal, eu chego no y igual a 1,5. Então, só para lembrar aqui o que significa isso, significa que no diagrama de flechas, o x igual a menos 2 está mandando flecha somente para o y igual a 1,5. Bom, o domínio é representado dessa forma aí. Nós dizemos assim, ó, x pertence a R, pertence ao conjunto dos números reais, tal que menos 4 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 2. Então, veja que esse x são infinitos valores que passeiam de menos 4 até 2, formando assim um intervalo, chamado de intervalo fechado, que forma o nosso domínio. Bom, aqui, novamente mostrando aqui o diagrama de flechas, vamos falar um pouco da imagem, né? Sabemos que a imagem são aqueles elementos que recebem flecha, e eles são chamados de Y. E por isso que nós colocamos a imagem ali no eixo Y. Então, nós temos aqui o gráfico que estamos analisando, nós já temos o domínio, que é no intervalo fechado de menos 4 a 2, e a nossa imagem, como que ela se comporta? A nossa imagem, de cada ponto do gráfico, nós pegamos linhas horizontais até o eixo Y, e aí lá no eixo Y, nós vamos ter uma faixa, um intervalo que vai representar a imagem. É claro que eu coloquei aí alguns pontos do gráfico dos quais saem uma linha horizontal, mas nós temos aí, ó, infinitos pontos. Eu não representei todas as linhas horizontais que saem do gráfico e vão ao eixo Y. Mas se eu as fizesse, eu teria essa faixa aí que seria a minha imagem. Essa aí seria a nossa imagem. Vamos fazer alguns exercícios para ver como que é isso. Olha só, nós temos aí um gráfico e nós vamos analisar 6 tópicos dele. Observando o gráfico ao lado, vamos analisar 6 tópicos dele. Primeiro, vamos justificar o fato de ele representar uma função matemática. O gráfico ele vem de uma função matemática porque para toda linha vertical que passa no intervalo de menos 6 a 4 no eixo X, cada linha atravessa o gráfico em apenas um ponto. Então, vamos ver isso direitinho. Lá no eixo X, intervalo de menos 6 a 4, em todo esse intervalo, nós vamos passar linhas verticais, eu vou representar algumas. Essas são as linhas verticais que eu estou representando no intervalo de menos 6 a 4. Então, lembrando que entre essas linhas verticais existem infinitas linhas, então eu teria como se fosse uma parede aí pintada. Mas veja que cada linha vertical desta que eu representei, ela cruza o meu gráfico em apenas um ponto. Então, é isso que caracteriza uma função. Nós já tínhamos visto isso na aula anterior de gráfico. Portanto, já está feita a justificativa da letra A. Na letra B, nós vamos identificar o conjunto domínio. Já sabemos que é lá no eixo X o domínio. Vamos ver isso aí. O domínio está no eixo X, no intervalo de menos 6 a 4, traçado em verde lá no eixo X. Apareceu lá. Vamos aprender a representar tecnicamente esse domínio. As extremidades x igual a menos 6 e x igual a 4, elas fazem parte do domínio porque os pontos extremos do gráfico estão pintados por inteiro. Essa é a regra. Caso um ponto estivesse com fundo branco, sem pintar, significaria que o valor referente a ele no eixo x não pertenceria ao domínio. Então, escrevemos o domínio x como sendo
x pertencente a R, tal que menos 6 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 4, ou nós podemos usar essa notação de intervalo, que x pertence ao intervalo fechado de menos 6 a 4. O domínio é usando a letrinha x que está na horizontal, sempre a reta da horizontal. Se eu a identifiquei como x, então o que vai aparecer aqui é a letrinha x. Eu coloquei aqui o gráfico um pouquinho maior para a gente verificar o seguinte: olha a notação que está aí embaixo, que vocês devem se acostumar a ela, está sempre escrevendo para você se acostumar. Verifique o seguinte, olha só, menos 6 e 4 são as extremidades do domínio. Lá no gráfico nós estamos vendo que os pontos referentes a menos 6 e ao 4, eles estão todos pintados. Isso significa que nós temos aí um intervalo fechado. Isso significa que o menos 6 e o menos 4, x igual a menos 6 e x igual a menos 4, eles pertencem ao domínio. Então, nós vamos associar o pontinho das extremidades todo pintado, como nós temos aí, nós vamos associar com o sinal de menor ou igual e com o colchete, de maneira que suas horizontais estão voltadas para dentro do intervalo, como você pode ver aí, tanto à esquerda quanto à direita. Então, pontinho todo pintado, eu faço relação que com o sinal de menor ou igual, se eu for representar da forma como está do lado esquerdo, ou se eu representar da forma do lado direito, eu vou usar colchetes com as horizontais para dentro do intervalo. Tá ok? Vamos analisar na letra C, identificar o contradomínio. Ora, sabemos que o contradomínio é todo o eixo y, sempre, sempre. Então, você vai sempre escrever isso aí se ele te pedir o contradomínio. O contradomínio da função, que eu identifiquei como g, é todo o conjunto dos números reais, porque ele é todo o eixo y. E já está feito aí a letra C. Na letra D, vamos identificar o conjunto imagem. Já sabemos que o conjunto imagem é um intervalo no eixo y, ou, dependendo do caso, ele pode ser todo o eixo y. No nosso caso aqui, nós devemos olhar no eixo y os valores dos quais parte uma linha horizontal chegando em algum ponto do gráfico. Então, observa lá em cima no eixo y, nós vamos ver que estão saindo linhas horizontais em direção ao gráfico, algumas para a esquerda, outras para a direita e outras para os dois lados, porque até onde você encontrar o gráfico. E veja que apareceu ali um ponto no menos 7, porque em cima que o gráfico está passando ali em cima daquele ponto. Neste caso, é o intervalo que vai de y igual a menos 7 até y igual a 4. É o intervalo em vermelho lá no eixo y. Observe que a ordem de crescente no eixo y é de baixo para cima. Então, eu falo de menos 7 até 4 e não de 4 até menos 7, senão estaria errado, tá certo? Então, esse intervalo aí em vermelho no eixo y, intervalo que vai de menos 7 até 4, é a minha imagem. Tecnicamente, como que nós escrevemos essa imagem? Escrevemos assim, ó, y pertence a R, tal que menos 7 menor ou igual a y, y menor ou igual a 4, e eu posso usar também a notação com os colchetes, como a gente viu anteriormente. Bom, sinal de menor ou igual, porque o intervalo é fechado, né? E eu posso usar também as horizontais posso usar os colchetes com a horizontal voltada para dentro do intervalo. Lembrando que se aqueles pontinhos dos extremos fossem abertos, então eu não usaria menor ou igual. A gente vai ver qual é a notação que a gente usaria se fosse as extremidades, uma ou as duas extremidades, fosse com a bolinha de fundo branco. Bom, está feita a identificação do nosso conjunto imagem. Vamos determinar agora os valores positivos de x, um valor positivo de x, x maior que zero, tal que g de x é igual a menos 3. Vamos interpretar isso então de novo. Se g de x é igual a menos 3, então queremos saber qual o valor de x mandaria a flecha para o menos 3 lá no diagrama de flechas. Em termos de gráfico, nós vamos fazer o seguinte, ó, partindo de y igual a menos 3, observe ali o y igual a menos 3, nós vamos pegar uma linha horizontal à direita. E por que à direita? Porque eu quero o x positivo. Se eu partir para a esquerda, eu vou encontrar um x negativo, mas o enunciado pede um x positivo. Então, eu vou pegar, olha só, está saindo lá uma linha horizontal à direita,
tá bom? E ela vai chegar lá no gráfico. Ela chega no gráfico nesses 3 pontos aí. Ela atingiu 3 pontos. Lembrando que a linha vertical é que só pode cruzar o gráfico em apenas um ponto. A linha horizontal, ela pode cortar o gráfico em quantos pontos forem necessários. O que isso significa? Bom, a linha vertical só poder tocar o gráfico em apenas um ponto é x que pode mandar apenas uma flecha. Agora, nós sabemos que lá no contradomínio, um valor lá, ele pode receber quantas flechas forem necessárias. Lá do outro lado, um valor pode receber mais de uma flecha, desde que elas venham de origens diferentes. No caso aqui, nós vamos ter aí, ó, nós vamos ter que o menos 3, ele está recebendo, se você fizesse o diagrama de flecha, ele receberia 3 flechas. Eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Bom, uma vez que eu fiz a linha horizontal até chegar ao gráfico, então dos pontos do gráfico, agora eu pego linhas verticais até chegar no eixo x. E aí eu observei que eu tenho x igual a 2, x igual a 3 e x igual a 4. Portanto, eu não tenho apenas um valor de x positivo que satisfaz ao meu item. Eu tenho 3, x igual a 2, ou x igual a 3, ou x igual a 4. Então, vamos ver aqui. Se fosse um diagrama de flechas, eu estaria dizendo para você o seguinte, olha, o x igual a 2, o x igual a 3 e o 4 estão mandando flecha para o menos 3. Na letra F, vamos determinar y agora, tal que g de 0 é igual a y. Vamos ver o que significa isso. Se fôssemos construir o diagrama de flechas, teríamos que ver para quem x igual a 0 estaria mandando uma flecha. Em termos de gráfico, então veja, olha, partindo de x igual a 0, vai aparecer o 0 lá em cima, que é a posição dele. Partindo dali, eu vou pegar uma linha vertical até o gráfico. Então, essa linha vertical ela vai ser para baixo, que para cima eu não vou encontrar o gráfico. Então, olha lá, está surgindo uma linha vertical para baixo, até encontrar o gráfico, né? Uma linha horizontal. Bom, desse ponto do gráfico, eu deveria pegar uma linha vertical até chegar ao eixo, desse ponto do gráfico, eu deveria pegar uma linha horizontal até chegar ao eixo y. Mas nesse caso eu vejo que a minha linha vertical ela já caiu no eixo y. Então eu não preciso pegar agora uma horizontal para chegar no eixo y. A linha vertical já caiu nele e caiu no valor y igual a 7. Portanto, lá no diagrama de flechas, o 0 está mandando flecha para o y igual a menos 7. E esta é a nossa resposta. Vamos ver dois exemplos de mais dois gráficos. Veja este gráfico aí, que as extremidades dele agora não estão todas as duas pintadinhas de preto. A do seu valor máximo lá em cima, y igual a 3, o pontinho está todo pintado. Isso significa, pessoal, que o x igual a menos 5 sobre 2 está mandando flecha para o y igual a 3. Agora, se você observar a extrema direita, significa dizer o seguinte, aquela bolinha de fundo branco, ela significa dizer o seguinte, o x igual a 6, ele não pertence ao domínio. Então, lá no meu domínio, não vai aparecer o número 6, porque se ele aparecesse lá, ele teria que mandar uma flecha. Como ele não está mandando flecha, como ele não pertence ao domínio, se você fizesse o diagramazinho de flechas, você não poderia colocar o 6 lá. O 6 não está mandando flecha para o menos 2. Do outro lado, lá no diagrama de flechas, você até poderia ter o menos 2, mas ele ia ficar lá paradinho sem receber flecha alguma, né? Então, lá no contradomínio, pode aparecer elementos sem receber flecha. Você pode ficar mostrando ele lá, mas na imagem, no lado esquerdo, uma vez que o x ele não pertence ao domínio, ele não pode nem aparecer lá, tá ok? Como que eu vou representar o domínio e a imagem desse gráfico? Bom, o domínio, observa o seguinte, como na extrema esquerda, lá em cima, o pontinho é todo preto, ou todo pintado de preto, né? Todo fundo todo pintado, então eu uso o sinal menor ou igual, menos 5 menor ou igual a x. Agora, do lado direito, como o pontinho ele é de fundo branco, eu uso simplesmente o sinal de menor, porque o x não pode ser igual a 0. Se eu for usar uma notação tipo da que está no lado esquerdo, bom, eu já vi que pontinho preto eu uso
eu uso colchete com a horizontal para dentro do intervalo. E se o pontinho for de fundo branco, eu uso um parêntese, que é o que está aí. Mas eu posso também, observe que vai acontecer, ó, no lugar do parêntese, eu também posso colocar o colchete, só que com a horizontal para fora, tá bom? Com a horizontal para fora. Vamos ver lá na imagem. Bom, a imagem, ela é maior que menos 2 e vai até 3. É maior que menos 2. Nós estamos vendo aí que o menos 2 não recebe flecha de ninguém, né? Então, veja, eu tenho ali até chegar ali, eu tenho o menos 2 menor que y, significa que y é maior que menos 2, já que menos 2 está fora. Agora o y vai até 3. Você pode olhar lá em cima, por quê? Porque o 3, aquela linha horizontal, vem de um ponto todo pintado. Representando em termos assim, como está do lado direito, veja que primeiro nós temos aqui um colchete com a horizontal para fora. Por que para fora? Porque aqui eu tenho sinal de menor. E por que aqui é sinal de menor? Porque aqui o pontinho é de fundo aberto. Então, o menos 2, ele não está na minha imagem. A minha imagem é acima do menos 2, ela é maior que menos 2. Então, menos 2 é só menor. Ele não é igual, é só menor. Agora, a minha imagem, ela vai até o 3. Por que eu incluo o 3? Porque o pontinho aqui, ele está todo pintado. Então, é menor ou igual a 3. Então, eu associo pontinho aberto ao sinal de menor e ao colchete com a horizontal para fora, ou um parêntese, eu poderia ter colocado aqui também. E eu associo o pontinho preto ao sinal de menor ou igual, e sempre, né, um colchete com a horizontal para dentro. Tá? Então, essa é a outra representação que eu poderia fazer aí, né? Ok? Lembrando que, mais uma vez, aqui eu posso usar um parêntese, assim. Colchete para fora, eu posso usar parêntese. Colchete para fora, eu posso usar um parêntese aqui. Certo? Bom, nesse outro aqui, último exemplo, veja que agora os meus dois pontinhos lá estão com fundo branco. O que isso significa? Significa dizer que x igual a menos 2 e x igual a 3 não pertencem ao domínio, y igual a 0 e y igual a 3 não estão recebendo flecha, não são imagem de ninguém. Então, eu tenho só o sinal de menor e posso usar os parênteses, né? Para a minha imagem, olha o que eu tenho lá. Na imagem também eu uso o sinal só de menor e uso só os parênteses. Bom, no caso de cima, ao invés de usar os parênteses, eu posso usar o colchete com a horizontal para fora. Tá aí. Nos dois casos, o colchete com a horizontal para fora. Então, lembrando que tudo isso aqui que está na horizontal, nós fazemos associação. Uma bolinha de fundo branco com sinal de menor, com colchetes, com parênteses, ou colchetes com a horizontal voltada para fora. Eu coloquei o sinal de maior, mas nós nunca vamos usar o sinal de maior nessas representações aqui do lado esquerdo. Nesses casos aqui, olha, nessa representação, a gente usa somente o sinal de menor ou igual. Eu coloquei esse maior aqui, mas a gente não usa nessa representação o sinal de maior. E vimos que a bolinha de fundo preto, eu uso o quê? A bolinha de fundo preto, eu uso o sinal de menor ou igual, esquece esse aqui, o maior ou igual a gente não usa, e uso sempre, no caso de bolinha preta, colchete com a horizontal para dentro do intervalo. Tá ok, pessoal? Qualquer coisa que não tenha ficado entendido, volte o vídeo, reassista, tá bom? Ao vídeo, olhe direitinho o que foi dito, vá fazendo anotações no seu caderno. Qualquer dúvida, nós estamos aí, ok? Muito obrigado pela sua atenção.